coração e trazendo com ele a essência e o perfume, né, que ele sempre traz da presença de Chico, da essência desse trabalho que ele realizou de uma maneira tão bela, né, nessa vida, e que serve de inspiração para todos nós. Eu acho que ele é um ícone tão próximo, porque a gente passou essa geração vendo ele trabalhando, a gente conhece tantos outros ícones do espiritismo, mas que a gente não teve o privilégio de conviver na mesma época com ele. Então é muito especial realmente a história e o legado do Chico, e o Geraldinho, quando vem, traz um pouquinho do Chico pra gente. Então muito, muito especial realmente tê-lo aqui conosco. Então vamos lembrar, para que a gente possa deixar os nossos celulares no silêncio ou desligados, para que esses minutinhos de reunião a gente possa realmente estar concentrados e com nossa mente, o nosso coração e o espírito aqui, tá bom? Vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar início aos nossos trabalhos, mais uma vez relembrando como somos recepcionados aqui, como sentimos os mentores espirituais dessa casa nos abraçando e nos recebendo com tanta alegria, que possamos respirar e sentir o dom da vida em nós, a oportunidade que temos de aprender e evoluir neste momento, que essa vida possa ser proveitosa para cada um de nós, que nós possamos olhar para trás e nos orgulharmos da nossa trajetória, e que possamos olhar para frente e ver ainda o caminho que temos a percorrer, com muita fé no coração, com uma força que o Espiritismo e o Evangelho nos traz. Que neste momento nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer por essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, agradecer por essa casa que nos serve de hospital, de porto seguro, de escola, de oportunidade de trabalho. Que possamos nesses minutos entrar em comunhão com o mundo espiritual e que possamos fazer deste cantinho de oração mais um ponto de luz no nosso planeta. Que possamos nos inspirar com as mensagens desta noite e que isso possa nos ajudar no nosso caminho evolutivo, levando conosco um pouco mais dessa mensagem e dessa lição. Envolve mentores espirituais, o nosso orador da noite, o Geraldinho que aqui se encontra, que ele possa ser feliz nas suas explanações, e nós, com os corações abertos, com a mente e o espírito, possamos abraçá-lo e entender a sua mensagem. Obrigado, Jesus, e com a tua permissão nós damos iniciado os trabalhos da noite. Que assim seja. Então, como nós falávamos, Geraldinho vai estar aqui falando sobre os mecanismos da mediunidade. Obrigado pela tua presença, a palavra é tua. Aqui que passa. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu não canso de falar que aqui eu sinto como se fosse minha casa, então eu me sinto totalmente à vontade, agradecendo o carinho de todos vocês, agradecendo também a transmissão pela internet que vocês estão fazendo na fanpage do Broward Spirit Society e pela primeira vez também na fanpage do Portal Saber Espiritismo lá no Brasil. O Marco Ganda está pilotando lá para os nossos amigos e ouvintes em sintonia aqui com o Broward. Então, muito obrigado pelo convite. Hoje é o tema que nós vamos tratar, é o tema Mecanismos da Mediunidade. Nós vamos enfocar exatamente o que André Luiz nos traz neste livro
do mesmo título, Mecanismos da Mediunidade. Tem gente que tem medo desse livro, né? Acha muito difícil, o cabelo fica em pé só na hora que começa a ler, mas olha, é só preconceito. André Luiz é muito claro, muito metódico, e ele nos coloca coisas muito importantes acerca da mediunidade para a gente entender que a mediunidade é geral. Ela está em todos nós, né? E nós vamos ter aqui uma perspectiva do ponto de vista espiritual. André Luiz nos mostrando o mecanismo, o modus operandi pelo qual a mediunidade se opera. Nos mostrando que não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de especial. É um fenômeno natural humano. Um fenômeno que ainda nós não conhecemos na sua completude. Mas nós já, desde o Espiritismo cristão, a partir da codificação de Allan Kardec, em 1857, em Paris, na França, nós vamos ter notícias sobre o fenômeno da mediunidade. E a partir do Livro dos Médiuns, o segundo livro que Kardec publicou, nós vamos ter um tratado científico de como a mediunidade se opera. No entanto, somente com Chico Xavier, no século XX, que é a volta de Kardec, né, para dar completude à sua própria tarefa, é que nós vamos ter então informações detalhadas do mundo espiritual sobre a maneira pela qual a mediunidade se opera. Então, é claro que a gente não vai aqui citar todas as questões do livro, a gente escolheu algumas passagens importantes. A primeira delas é a revelação de uma lei. Este livro, André Luiz, revela uma lei muito importante para a gente compreender, que é a lei do campo mental. Ele revela a existência de um campo mental. Faz até um paralelismo, né? Nós sabemos, por exemplo, da existência aqui na Terra dos fenômenos elétricos, dos campos elétricos, dos fenômenos magnéticos, dos campos magnéticos e até dos campos eletromagnéticos. E André Luiz vai revelar aqui a existência de outra coisa fundamental, que é o campo mental. A mente como uma usina geradora de força pensamental, o pensamento como uma força, e ao gerar essa força, a própria mente gera um campo, né, chamado de campo mental. Ele diz assim: se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito. Então todos nós, gente, nós vivemos dentro desta moradia energética chamada campo mental, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Então aí já está mostrando aí uma lei, né? Nós vamos morar dentro desse campo energético que nós vamos alimentar com os nossos pensamentos, sentimentos, mas nós só vamos captar aquilo com que nós nos afeiçoamos. Cada mente é como se fora um mundo em si, respirando nas ondas criativas que despede ou na psicosfera em que gravita, para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Tá difícil, gente? Tá fácil, né? Olha aí. Não tem nada de assustador. A coisa é mecânica. É uma lei. É aquela, no fundo, a gente está entrando no detalhamento de uma lei que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, não é? E a nível profundo, nós estamos entendendo que isso ocorre dentro de nós, a partir do momento
em que nós emitimos sentimentos, pensamentos dentro de uma faixa mental e assimilamos a mesma faixa mental de pensamentos e também de sentimentos. Essa psicosfera em que nós gravitamos e nesta mesma psicosfera que nós entramos em contato com as pessoas que nos são afins, sejam elas aqui encarnadas na Terra ou sejam elas desencarnadas no além. Essa lei de afinidade, ela não se restringe, portanto, a um local. Essa afinidade se estabelece por todo o universo conhecido, não é? Olha só, o que move esse campo mental, ou essa psicosfera? Ela é movida pelos nossos desejos. Então, a partir do momento que nós desejamos algo, que nós queremos algo, o nosso pensamento já entra em contato com essa faixa vibratória e acaba trazendo para nós essa sintonia. Agora vamos aplicar a lei do campo mental à mediunidade, né? Um médium, diz André Luiz, ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa de realidade espiritual e agirá sempre, nunca à feição de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então, não existe médium inconsciente totalmente. Ainda que o corpo físico dele, o aparato cerebral da criatura encarnada, não seja capaz de captar o que está ocorrendo espiritualmente no mundo espiritual durante o fenômeno da mediunidade, o espírito do médium está consciente, né? Ainda que ele não se lembre dessa consciência na carne, ele está fora do corpo consciente de tudo que está ocorrendo. E não pode dizer que ele é autômato, perfeito, ou seja, os espíritos me guiam, os espíritos fazem e acontecem e eu não tenho responsabilidade. Tem sim, tem responsabilidade sim, né? Eu não sei se vocês já viram algumas reportagens policiais, né? Que a pessoa mata a outra e diz, não sei o que aconteceu, foi um espírito ruim, espírito demônio que me pegou e matou. Não existe essa história, né? O demônio primeiro está dentro dele, não é? Está no sentimento dele de raiva, de violência, que acabou chamando a si a presença espiritual indesejável, causando então o crime. Senão seria fácil, né? Era só culpar os espíritos e aqui na Terra você não tinha responsabilidade nenhuma, né? Agora nós vamos entrar na questão da mediunidade de efeitos intelectuais. Nós sabemos que tem dois tipos de mediunidades. A mediunidade de efeitos físicos, que não depende da intelectualidade e da cultura do médium, e a mediunidade de efeitos intelectuais, que depende sim da intelectualidade, da cultura, da versatilidade do médium. Por isso é que o médium de efeitos intelectuais é obrigado a estudar. Porque quanto mais estudo ele tiver, mais condições ele vai oferecer à espiritualidade para que os frutos da mediunidade de efeitos intelectuais sejam cada vez mais burilados. O que nós podemos classificar aí? Por exemplo, a psicografia, mediunidade de efeito intelectual, né? O fruto dela não é intelectual, não é cultural. Chico Xavier, por exemplo, psicografou e publicou até hoje 500 livros. 500 livros. Isso é cultura espírita que está aí para o mundo, né? Para os séculos vindouros. Portanto,
uma mediunidade de efeitos intelectuais. Agora nós vamos ver que ela ocorre... Vocês acham que ocorreu só com Chico Xavier? O que vocês acham? Isso ocorre com todo mundo. André Luiz vai nos revelar isso. Ocorre diariamente com cada um de nós. Nós estamos 24 horas no que ele chamou de ocorrências cotidianas da mediunidade sem saber. Aí ele vai dar dois grandes exemplos. Primeiro ele imagina um homem pegando o jornal na sua casa, né? Hoje em dia pega o tablet, né? Naquela época pegava o jornal, lia. Hoje é coisa rara, né? A gente lê no celular, lê no tablet, tudo bem. Imagine o homem moderno buscando o Jornal da Manhã e procurando o setor do noticiário com que mais se sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e aos avisos divulgados, né? Então aquele cara de negócio tal está interessado em quê? Na bolsa de valores, no informe do real estate, né? De imóveis, compra e venda de imóveis, de investimentos. Já vai logo sintonizando nisso. O resto ele não vai prestar atenção. Prossegue André Luiz. Fará então raciocínio sobre o melhor modo de obter lucros possíveis. E se necessita a cooperação de alguém, buscará na pessoa de um parente ou afeiçoado que lhe partilhe as visões da vida. Então, se ele está interessado na Bolsa de Valores, se ele conhece um corretor de Bolsa de Valores, de corretora, ele vai ligar, já vai sintonizando, né? O sócio potencial de aventura ouvirá as alegações e mecanicamente absorverá os pensamentos, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e realizações previstos. Olha aí, uma associação de ideias, duas pessoas encarnadas. Notem bem, ele está falando aqui de duas pessoas encarnadas, né? O interessado em negócios e o corretor. E depois ele completa dizendo, suponhamos, aí já um outro exemplo, suponhamos que o leitor esteja interessado, se delicia ou se decida pelos fatos policiais, né? Aquele que quer ver sangue, né? Então ele vai lá na parte do jornal que se espremer sai sangue, né? Tem gente que é assim, é ou não é? Né? Para saber os detalhes mais tenebrosos do acontecido. Avidamente procurará os fatos mais lamentáveis e escolherá o mais impressionante aos próprios olhos, para nele concentrar a atenção. Para quê? Para ter assunto com a parentela, né? Você viu o que aconteceu? É ou não é? Hoje em dia no Brasil está uma coisa horrorosa então, né? Porque o que não falta é caso policial, né? Nas páginas da realidade brasileira. Enfim, diz André Luiz, começará ele exteriorizando na onda mental característica os quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão ao redor dos fatos ocorridos. Isso é muito comum, né? A pessoa lê uma matéria, interpreta da forma que quer e ainda aduz a ela um monte de interpretação pessoal e escolhe aquela realidade para passar para frente, né? De ordinário aumentando muito o caso, é ou não é? Todo mundo já fez aquela brincadeira do copo quando era criança, né? Do telefone sem fio na escola, né? Você pega uma pessoa, conta um caso só para ela e pede para ela ir contando para todos os colegas da escola. Quando chega no último colega, o caso já está totalmente diferente. Não é assim? Por quê? Porque cada um vai colocando a sua própria parte na história. E aí André Luiz diz assim, nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas que em lhe escutando,
passarão a emitir pensamentos da mesma natureza. Olha só, o que ele está mostrando para a gente aqui? Cuidado com o que nós pensamos, com o que nós sentimos e com o que nós buscamos. Porque a partir do momento que a gente pensou, o que ocorre? Modifica-se o nosso campo mental e as companhias surgem. As companhias dentro daquela mesma onda vibracional surgem, não é? Passando a emitir pensamentos de mesma natureza. Começou o fenômeno mediúnico. Começou aí. A partir do momento que a gente pensa, entra em sintonia com as pessoas que pensam de forma semelhante, já começa a junção de pensamentos. Né? Já começa o fenômeno da associação em sintonia com a onda pensamental semelhante. Então aqui, ó, passarão a emitir pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver, não obstante cada um se mostre em campo pessoal de interpretação, né? Daí a instantes, olha só o que ele fala, daí a instantes, se as formas, pensamentos fossem visíveis ao olhar humano. Então ele está revelando, ele já tinha estudado nos outros livros, né? Ele já tinha revelado para nós, nos outros livros, a existência das formas pensamento. As pessoas que pensam, todos nós, indistintamente, aquilo que a gente pensa sistematicamente, que a gente insiste em criar no nosso pensamento cotidiano, gera o quê? Gera formas pensamento, né? Então vou dar um exemplo. A pessoa muito medrosa, tem medo até da sombra, não é? Ela tem tanto medo que ela começa a criar no seu pensamento realmente algo de ruim. E acaba criando uma forma pensamento ruim, que ela vai ter medo da própria forma pensamento. É como se ela visse alguma coisa que ela mesma criou mentalmente, passa a aumentar ainda mais o medo. E daí pode gerar uma crise de pânico e assim sucessivamente, né? Então, a forma pensamento, ela é criada por quem, gente? Por nós. Agora, do contrário, a forma pensamento boa, não é? Se você está constantemente orando, pedindo a proteção espiritual dos seus mentores, dos nossos mentores da vida maior, nós vamos criando formas de pensamento positivas, né? Vamos olhar pelos dois lados, né? O fenômeno é automático. Quem vai dar direção ao fenômeno somos nós. Se para o bem ou se para o mal, né? Então essas formas pensamento, se elas fossem visíveis ao olhar humano, diz André Luiz, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, a nascerem da mente no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. Aqui ele está comentando sobre aquela questão da página policial, né? Lá do jornal, que a pessoa vai ler e vai criar a cena do crime, ela já vai ver a cena do crime, vai somar pitadas da sua própria interpretação, e no mundo espiritual isso acontece também com as mentes desencarnadas interessadas naquele crime. E o que André Luiz está falando? Se cada um de nós tivesse a visão espiritual completa, e talvez por isso que nós não a tenhamos, porque senão todo mundo ficaria biruta, é ou não é? Deus é tão bom conosco que Ele nos dá uma limitação da visão física para a gente não enxergar a realidade espiritual, né? Agora, se a gente tivesse essa realidade, essa visão completa do mundo espiritual, nós veríamos em cada acontecimento, né, um monte de formas, pensamento, de vibrações negativas num torvelinho
de grande confusão, né? E isso provavelmente nos tiraria o quê? A razão. Nos tiraria a razão. Isso tudo, gente, ele chama de ocorrências cotidianas. Isso acontece todo dia conosco, né? Em todos os detalhes, em todos os momentos da nossa vida cotidiana. E aí ele vai falar no que ele chama de mediunidade ignorada. O que é a mediunidade ignorada no mundo? Certamente é 99,9% da população terrestre tem isso aqui. Nós espíritas cristãos que temos conhecimento, acesso ao conhecimento do fenômeno mediúnico, nós somos 0,1% da humanidade. Por aí nós já temos uma responsabilidade maior, porque o fenômeno é descrito em detalhes para nós. Consequentemente, a nossa responsabilidade é maior do que os 99,9% da humanidade que tem a chamada mediunidade ignorada e desconhece o fenômeno, né? Tem uma cadeira aqui na frente, tá? Tá bom. Então, olha só, mediunidade ignorada. No reflexo condicionado, diz André Luiz, surpreendemos também vícios diversos, como, olha os vícios diversos da mediunidade ignorada. Todos eles nós sabemos de cor. Olha aqui. Maledicência, nós somos diplomados nisso, né? Crítica sistemática, também nós somos diplomados nisso. A pessoa nem acabou de fazer uma obra e nós já estamos criticando. Né? A gente tem a mania de querer saber mais do que os outros que estão fazendo. Né? Então, crítica sistemática. Abusos da alimentação. O que vocês acham? Hein? E exageros do sexo também. Né? Tudo isso aqui são fenômenos ignorados de mediunidade que vão nos associar a seres desencarnados de mesma natureza, né? E André Luiz diz assim: esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança o motivo inconveniente numa reunião ou conversação, e todos os que aderem ao assunto passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas pensamento estranhas, da qual cada um se retira experimentando excitação de natureza inferior à caça da presa para os apetites que manifeste. Então, muito cuidado com o quê? Muito cuidado com a maledicência, porque essa aqui é uma bola de neve, né? Você começa a falar mal da pessoa, logo atrai a atenção de quem esteja ao lado e o assunto vai só aumentando. Vai só aumentando. No final das contas, aquela pessoa está completamente mal falada na vizinhança, né? Todo mundo virando a cara para ela e pronto. Qual que é a sua responsabilidade? Total no assunto, né? Mesma coisa, a crítica sistemática. Aqui, por que ele chama crítica sistemática? A crítica ela é bem-vinda, desde que ela seja sincera, não é? Desde que ela seja para a construção, a crítica é sempre bem-vinda. Agora, a crítica sistemática não, que a pessoa é aquela pessoa que critica por criticar e não muda de atitude. E a mesma coisa, os abusos da alimentação. Aqui ele não falou, mas a gente pode aduzir, do fumo, não é? Do sexo e assim sucessivamente. Então, o que acontece? A pessoa lança o motivo é absorvido pelos outros e aquilo se aumenta, e aumentando-se vai excitar-nos. Olha só, vai nos excitar, como ele fala aqui, na natureza inferior que cada um escolha
e cada um vai sair à caça desses apetites. Então, muito cuidado com isso. Como é fácil reconhecer, diz André Luiz, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que vem a cometer, conforme a onda mental que gerou de si mesmo. Então a gente também não pode dizer, eu fui naquela balada, estava muito pesada, a vibração, saí de lá, cometi bobagem. Cometeu bobagem porque quis. Em primeiro lugar, porque quis ir na balada mais pesada possível, é ou não é? E a partir daí, você não pode se isentar da responsabilidade dos resultados da balada, né? Ou da noitada. Então, vamos ser sinceros, cada um é responsável pelo que age e pelas consequências da sua ação. Ele foi influenciado e debita a si próprio, né, a conta desses erros que vem a cometer a partir daí. Isso ajuda a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Olha só, isso acontece todo dia, é chamado por André Luiz de mediunidade ignorada, é a grande massa da população humana que exerce essa associação psíquica com naturalidade automática, porque a partir do momento que pensou nesses desvios todos, entra em sintonia e essa sintonia alimenta o próprio desvio, né? Desvios de pensamento, de conduta, desvios no campo da alimentação, enfim, não importa. Eu me lembro que meu tio-avô Zeca Machado ia com Chico, fazia as distribuições de alimentos. Na época, Pedro Leopoldo, a parte mais pobre da cidade ficava próxima ao rio, e eles caminhavam levando mantimentos, alimentos para as pessoas mais pobres. Em determinado percurso do caminho, Chico fechava o olho, ficava de olhos fechados e pedia o braço do meu tio-avô Zeca que o continuasse guiando. E onde era isso? Exatamente no matadouro de Pedro Leopoldo. Por quê? O Chico não conseguia visualizar, ele não gostava de visualizar lá no matadouro dos bois, dos porcos, né, das vacas, que eram sacrificados para o consumo da carne humana. Aliás, da carne humana, na carne... Aliás, tem tudo a ver, né? Para o consumo humano da carne animal, o Chico não conseguia visualizar o mundo espiritual inferior ali se aproveitando das vísceras dos animais, os desencarnados. Porque a visão era tão ruim para ele que ele preferia fechar os olhos a observar esse fenômeno tão triste de pessoas que desencarnam com tanto vício de comer a carne e abusar da carne animal, que desencarna e continua precisando da carne. E vão aonde? Vão aonde tem, né? A carne mais fácil é no matadouro, não é não? Então essa questão é interessante. Isso tudo ele vai chamar de metapsíquica subjetiva. Subjetiva por quê? Porque vai depender de cada qual, da posição de influência de cada qual e da escolha de cada qual, né? E é também uma mediunidade que está em todos os continentes, olha aí. Em todos os continentes podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas. Mais destacadamente, agora aqui já vai entrar nos efeitos intelectuais, né? Mais destacadamente, os expositores e artistas da palavra
na tribuna ou no lápis, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, auxiliados por espíritos desencarnados, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores em largos processos de mediunidade ignorada. Então, se a pessoa, olha só, agora vamos analisar aqui a questão aqui na Terra. Se a pessoa, eu então tô danado aqui, né? Se a pessoa tem alguma facilidade de oratória, né? Se ela tem alguma facilidade de escrita, se ela é jornalista, se ela é escritora, se ela é artista, especialmente artista que se utiliza da palavra, né? No teatro, na televisão, no cinema, ela é alvo mais fácil da espiritualidade. Tanto da espiritualidade positiva, que vai querer se utilizar dessa pessoa para o bem da humanidade, quanto é alvo também da espiritualidade ainda ignorante, né? Ainda afeita aos vícios, aos crimes, à guerra, que vai se utilizar também dessas faculdades dos artistas e dos expositores com fins negativos para influenciar negativamente as coletividades. Então aí os artistas, expositores, enfim, todos aqueles que têm facilidade de escrever ou falar, ou então em agir no teatro, no cinema ou na televisão, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o que a pessoa fala, gente, é seguido por milhões de pessoas, né? Ela vai influenciar, principalmente se é um artista consagrado, né? Aquele artista consagrado que chegou no topo da carreira, que tem milhões de ouvintes. Hoje em dia, se é seguido no Instagram ou no Facebook com milhões de seguidores, então ele tem que pensar duplamente no que ele vai dizer ou no que ele vai falar. Por quê? Porque conforme for o que ele estiver dizendo, vai gerar muita confusão. E toda aquela confusão que ele gerar vai ser debitada à conta dele. Olha só, vai ser debitado à conta dele, por causa da influenciação aí negativa que ele provocou, não é? Agora, entendendo, deu para entender esse fenômeno, o mecanismo da mediunidade, como ele é natural, ele não tem nada de sobrenatural, ele não tem nada de maravilhoso, ele não tem nada de especial. Ele acontece todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano. A partir do momento que você pensou, todos os seres humanos pensam, não é? Uns mais do que outros, né? Mas, de forma geral, nós já atingimos esse ponto do pensamento contínuo, nós estamos pensando constantemente. Alguns cientistas aí, neurocientistas, dizem que são 64 ou 70 mil pensamentos por dia. Olha só, consequentemente a gente está constantemente entrando em sintonia com pessoas que pensam de forma semelhante. Aí vem o Espiritismo, com Kardec no século XIX e com Chico Xavier no século XX, nos convocar a uma coisa. Todos nós temos mediunidade ignorada, mas o que nós precisamos ter? Mediunidade disciplinada. Aí a bênção que o Espiritismo nos dá, a grande chance que o Espiritismo coloca nas nossas mãos. Não coloca nas mãos de católicos, de protestantes, de judeus, de ateus, não é? Porque eles não têm acesso a essa informação. Mas na nossa mão, tá aqui, ó. Tá aí as obras. Aqui do lado tem uma livraria, tem uma biblioteca. Ninguém pode dizer, não sabia.
Sabia sim. Se não soube é porque foi preguiçoso demais, né? Teve preguiça de ler, de entender, de estudar. Então nós somos convocados pela espiritualidade maior, a partir da obra de Kardec, especialmente da obra de Chico Xavier, a desenvolver, sim, a mediunidade com disciplina. Imaginemos, diz André Luiz, que certa pessoa se dispõe a disciplinar as energias medianímicas, segundo os moldes morais da doutrina dos espíritos. Opa! Então tem uma condicionante aqui, né? Cada um vai disciplinar-se como? Dentro do espiritismo, nós estamos falando naturalmente dentro de uma casa espírita, cristã como a nossa, e a mensagem aqui é dirigida a nós espíritas cristãos. Nós podemos sim disciplinar essas energias medianímicas dentro dos moldes morais da doutrina espírita. Qual que é o molde moral da doutrina espírita? Alguém me responde? Hã? Fala alto, gente. Mas não tem uma figura central que... Jesus, né? Qual que é o molde moral da doutrina espírita? É Jesus de Nazaré. Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o modelo e guia que nós teríamos para a humanidade. E eles respondem, Jesus de Nazaré. É por isso que Kardec vai, no seu terceiro livro, estudar os moldes morais da doutrina espírita, que é o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa falando sobre a doutrina de Platão e Sócrates como precursores do cristianismo, 600 anos antes do Cristo. Depois ele desenvolve o pensamento dele a partir das leis, a partir dos ditos de Jesus e das leis morais, né? E aí ele vai estudar toda a questão junto com as informações que os espíritos lhe deram acerca dessa necessidade de evolução moral da criatura terrestre, moral e ética. Admitida, aí tudo bem, então nós já sabemos que o parâmetro para nós nos disciplinarmos mediunicamente é o quê? O Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus tem frases magníficas, né? Frases belíssimas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A grande frase. E o Chico ainda vai dizer, não é qualquer amor, não. É o amor como Jesus nos amou. Olha só. Chico vai explicar isso para nós, está gravado na voz dele. E por aí nós poderíamos ficar aqui, só nessa parte aí, fazendo um seminário, né? Mas como o nosso objetivo é a mediunidade, vamos seguindo. Admitida ao círculo da atividade espiritual, então a criatura chega no centro espírita, conhece a doutrina, geralmente vem pela dor, não é? Ou então, casos mais raros, vem pelo amor, pelo impulso de servir mesmo. Mas uma vez que ela seja admitida no círculo da atividade espiritual, aqui tem duas outras condicionantes. Recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideias. Então, depois de entender que ela pode se disciplinar dentro dos moldes morais do Evangelho de Jesus, que são os mesmos moldes morais e éticos da doutrina espírita, ela precisa se ligar a isso aqui, ó. Oração. Não se entende médium que não ore. Ele está desperdiçando a sua oportunidade de trabalhar. Nós temos que ter o hábito diário, constante da oração. Somente na oração
que é o quê? É o pedido de socorro, de busca que o ser humano faz em relação à vida espiritual, né? É a nossa busca, aquela frase de Jesus: batei e abrir-se-vos-á. Busca e acharás. Então, essa busca tem que partir de nós. Nós não podemos chegar no centro espírita achando que o presidente do centro, que o diretor do centro vai resolver nosso problema, não. Quem vai resolver o nosso problema somos nós. Cada um de nós tem a obrigação moral de se melhorar. E de se melhorar nos padrões do Evangelho de Jesus, que nós já conhecemos há 2000 anos. Isso aqui não é novo não, hein? Essa parte aqui, os moldes morais da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, tem 2000 anos que está aqui na Terra. Em outras encarnações, nós até decoramos versículo, não é? Capítulo de Evangelho, nós sabemos tudo de cor. De outras vidas, de outras religiões. Muitos de nós já fomos padres, fizemos horrores, não é não? É ou não é? Em nome da religião, em nome do Cristo, mas o Evangelho nós sabíamos. Agora, na doutrina espírita, nós somos chamados a pôr em prática isso. Então, primeiro chamado é a disciplina pelo Evangelho, o segundo chamado é a necessidade de oração sistemática. Né? Por quê, gente? Porque assim que a gente entra na oração, que a gente se recolhe, olha só, até as palavras são escolhidas por André Luiz. Recolhimento. É você com você mesmo. Quando você se recolhe na oração, o que acontece? Você desperta o reflexo condicionado superior. Tem no livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele vai revelar para nós o cérebro triuno, não é? Que a nossa parte aqui frontal, cerebral frontal, é o andar superior da nossa mente, que se expressa no corpo físico, nessa região frontal. Ela só é acessível, ou só é, vamos dizer assim, utilizada justamente quando a gente tem grande meditação, grande esforço mental e cultural e principalmente na oração. A gente ativa essa parte aqui frontal do nosso cérebro. Isso para quê? Para que a gente, ao exteriorizar essa vibração, esse pedido de socorro, a gente receba de nosso mentor espiritual, de nosso guia espiritual, o reflexo condicionado da prece de volta, que é a resposta do mundo espiritual através do quê? Da intuição. Então a pessoa que ora constantemente, que ela tem o hábito da oração, ela mais facilmente recebe as instruções do mundo superior, do mundo espiritual superior. A intuição dela fica clara, não é? Em qualquer dificuldade, em qualquer momento da existência, ao invés de desesperar, arrancar os cabelos, sair gritando, ela para, medita, pensa, coloca a cabeça em cima do pescoço, né? E vai o quê? Vai orar. E ao orar, vai receber a resposta do mundo espiritual superior, porque ela já entrou aqui, ó, nessa escola da mediunidade disciplinada. Então, o médio disciplinado, em primeiro lugar, tem que ter calma, tem que ter coragem, tem que ter serenidade. Não é porque está enfrentando uma dificuldade, não é porque está enfrentando uma luta que vai desesperar facilmente, não. Né? Isso aí tem que estar claro para a gente. E diz, continua André Luiz, nos serviços de intercâmbio, aí já dentro da atividade mediúnica, né? Aí a reunião mediúnica, geralmente tem um horário pré-determinado. Aí eu pergunto a vocês, a pessoa depois que já passou por tudo isso, já está conscientizada do seu papel, ela pode faltar uma reunião mediúnica, gente? O que vocês acham? Não pode, né? Tenha santa paciência.
faltar reunião mediúnica, por quê? Ah, eu tô com dor de cabeça. A dor de cabeça passa na reunião. Não tô bem, né? Você não tá bem porque não tá indo na reunião. A coisa é séria, a gente ri porque isso faz parte da realidade, né? Não tem condição. A gente tem que ter o quê? Claro, né, gente? Tem raras exceções, né? Questões sérias, obviamente, questões de ir para um hospital, ou alguém da família que está ali precisando de um socorro imediato, é claro, né? Uma viagem, enfim. Agora, a pessoa estando, não pode chegar e dizer, não vou na reunião hoje, porque hoje tem jogo do Galo com o Cruzeiro, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Ou então, hoje é o fim da novela. Aqui não sei se tem muita novela, mas é o fim da seriado, né? Não, o Game of Thrones hoje vai bombar. Então não vou na reunião. Pera lá, vamos ter seriedade com o negócio, né? Você acha que os espíritos vão nos tolerar assim? Não toleram, não. Logo, logo eles descartam a gente para pegar outro que esteja comprometido com a mediunidade, né? Então, nesse serviço, quer dizer, no serviço de intercâmbio, na reunião, experimentará o médium. Isso é normal, viu, gente? Experimentará ele um período de vacilações e de dúvidas. Ele não sabe se aquilo é dele, se é dos espíritos. Ele recebe a intuição, mas não sabe interpretar a intuição. Tem medo do ridículo. Eu não vou nem abrir a boca nessa reunião que o povo vai achar que eu tô doido. Não é? A gente pensa isso. Vou ficar quieto. Não fica quieto não. Você está na reunião é para trabalhar. Deixa que outros mais experientes na reunião façam o papel do discernimento. O médium não pode se segurar a ponto de não deixar a comunicação surgir, né? Então, no início é normal um período de vacilações e de dúvidas, mas só no início, viu, gente? Depois o camarada já tem 10 anos de reunião mediúnica e fica nessa, será que sou eu? Não, meu filho, então desiste, né? Pois, por que isso acontece? Pois, André Luiz explica, morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, a princípio supõe o médium que as ondas mentais alheias, incorporadas ao campo do seu espírito, não sejam mais que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Absolutamente normal isso, gente. Por quê? Porque o médium, ele é o intermediário da mensagem. E como nós dissemos no início, não existe um médium autômato que não participa da mensagem. Ele sempre vai participar da mensagem. E participando da mensagem, é natural que o fenômeno da mediunidade passe pela mente dele, encarnado. É essa mente dele que vai filtrar o pensamento do espírito, né? E vai filtrar a comunicação espiritual. É natural que ele tenha essa dúvida, mas com a prática, como que eu vou saber então se é meu, se não é? Com a prática, né? Com a prática, com a atividade cotidiana ou semanal da mediunidade, você vai ficando mais tarimbado, você vai ficando mais afeito ao fenômeno, quanto mais prática acontece outro fenômeno também, que é o quê? Vão se alargando as percepções. Né? O médium vai ficando mais preparado. Para quê? Para enxergar as percepções, para receber as intuições e também discernir o pensamento do espírito comunicante. Ele vai ficando mais tarimbado. Na sua consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão, se tortura o médium perguntando
se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável com o dever de resguardar a própria vida mental e enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Ora, aqui vem uma receita de André Luiz. Ah, você está com dúvida? Então eu vou te dar a receita. Olha aqui o que ele fala. A receita é: você é um espírito. Médium encarnado, você é um espírito. E como espírito, você é responsável pela sua vida mental. E tem uma obrigação de enriquecê-la com valores morais mais elevados, a fim de que conquiste mais virtude e mais conhecimento. A receita é clara. Agora, colocar essa receita em prática é que a gente põe 1001 dificuldade, né? Pode ser mais claro do que isso? Não pode. Nós temos duas asas da evolução. O Espiritismo deixa isso muito claro. Nós não vamos evoluir somente pelo intelecto e pela cultura, e não vamos evoluir somente pelo sentimento. É preciso conjugar as duas asas da evolução. Sabedoria de um lado, amor de outro. Do contrário, a ave não sai do chão. Você já viu uma ave voar com uma asa só? É impossível, né? Não tem jeito. Então, nós só vamos evoluir quando conjugarmos essa busca de virtude e conhecimento. E a doutrina espírita dá isso de sobra para nós. Por quê? Porque a doutrina espírita é a doutrina do Consolador prometido pelo Cristo, em primeiro lugar, que vem nos esclarecer de todas as coisas. E ao nos esclarecer, nos dá o quê? Um outro patamar de compreensão da vida, um outro horizonte de amplitude a respeito da vida, do ser, do destino, da dor. As razões pelas quais nós lutamos, nós sofremos, nós nos aperfeiçoamos, não é? E por outro lado, o Espiritismo veio fazer o quê? Nos relembrar tudo aquilo que Jesus havia nos dito 2000 anos atrás. Então dá também a questão do quê? A responsabilidade ético-moral da criatura em servir no bem. Servir. Servir significa o quê? Ser fraterno, ser justo, ser amoroso, ser caridoso. Tudo isso está no Evangelho de Jesus. E ele mesmo havia nos dito há 2000 anos atrás que o maior no reino de Deus será aquele que mais servir. Será o menor que se fizer o menor de todos. Não é? E nós tivemos um exemplo muito recente aqui de Chico Xavier. Ele, como ninguém, exemplificou isso para nós. De dar-se em amor, em renúncia, em caridade por nós, a fim de que, demonstrando na prática o serviço da fraternidade, nos convencesse o espírito do entendimento pela razão, não é? Então tudo isso aqui é a receita que André Luiz está nos dando através do livro Mecanismos da Mediunidade. E essa receita, então, vai passar à questão da passividade mediúnica. Então, uma vez que a pessoa já está consciente da sua mediunidade, do seu potencial mediúnico, da existência do mundo espiritual, da influenciação dos espíritos em nossa vida, da realidade do campo mental pelo qual nós nos situamos sempre em afinidade com aquelas criaturas que pensam e sentem
de forma semelhante a nós, já admitidos numa casa espírita cristã para alguma atividade, seja ela de caridade, de esclarecimento ou de mediunidade, que geralmente a casa espírita tem tudo isso, né? Esclarecimento, mediunidade e caridade. Muito bem, atendimento fraterno, enfim. Tarefa não falta, né, Ionara, Luiz? Ou está faltando tarefa? Não está faltando. Falta trabalhador, isso eu tenho certeza, né? A gente precisa, os centros espíritas cada vez precisam de mais gente que se comprometa a trabalhar. Trabalhar pela causa, né? Para a extensão dessa causa. Isso é o fundamental, porque a causa não é nossa. Não é do centro espírita, não é do diretor do centro espírita, não é do médium, não é do palestrante. A causa é de quem? É do Cristo. É a causa da renovação humana. É a causa da regeneração da humanidade. Esta é a causa que nós abraçamos. E nós temos que ter compromisso com essa causa. Do contrário, nós estaremos fazendo o que nós já fizemos em 20 séculos anteriores nas outras doutrinas cristãs, que infelizmente nós desviamos muitas vezes por brigas de poder, por brigas de opinião e também brigas políticas, unindo religião ao Estado, né? Isso tudo já passou, nós não podemos ter mais isso agora. Muito bem. Então, se o médium, aí depois ele é admitido na atividade mediúnica, tem o período de vacilação, de dúvidas, que é natural. Agora vem o seguinte, se o médium, diz André Luiz, consegue transpor a faixa de hesitações, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer, procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece à espiritualidade superior e passa ele, então, a ser objeto da confiança dos benfeitores espirituais desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila ele o amparo a si mesmo. Olha que belíssima coisa, né? Talvez que esse trecho seja o mais lindo de todos a resumir a tarefa mediúnica no centro espírita. Aquela na qual o médium consciente, superando a fase natural da hesitação dos primeiros tempos, entende o próprio papel, sabe que ele tem algo a ofertar, não é? Ele tem algo a dar de si mesmo e coloca-se à disposição da espiritualidade superior com sentimento genuíno de amor, de renúncia, de amor a essa causa e também de se doar ao outro naquele instante da tarefa mediúnica. E aí ele chama a atenção dos benfeitores espirituais. Aí ele já está aqui no reflexo condicionado da prece ligado à espiritualidade superior. E o que acontece? A cada um será dado, segundo as próprias obras, a espiritualidade superior, consciente de que ele é um bom companheiro, né? Que é uma boa companheira, na tarefa da mediunidade, estará a postos. Porque eles não nos abandonam. A gente abandona eles todo dia. É ou não é? Mas os espíritos superiores não nos abandonam, não. Quando reconhecem em nós compromisso verdadeiro, sincero com a causa, não é? E aí eles estarão conosco, fazendo da nossa passividade mediúnica e aproveitando essa capacidade em auxílio dos semelhantes. E o que ele revela aqui? Revela, gente, uma lei natural também, a cada um segundo suas obras. Aquele que dá, recebe. Então o médium é o primeiro a ser beneficiado na tarefa da mediunidade. Tem muito médium iniciante que vê assim, eu não vou mexer com isso não, porque eu estou com medo danado, isso vai complicar a minha vida.
eu tô com muito problema em família, vai complicar. Não, é por isso que você precisa da tarefa. Porque se você não tiver a tarefa, o problema só vai aumentar. Tem muita gente biruta nos hospitais psiquiátricos que se tivessem na reunião de tratamento de mediunidade socorrista, não estaria perturbada da mente, né? Isso já foi dito, não é por mim não, Dr. Bezerra de Menezes, na passagem do século XIX para o século XX, escreveu um livro sobre isso, falando que 80% dos internados em sanatórios de tratamento mental eram, na realidade, médiuns incompreendidos com a sua mediunidade ignorada, né? Então a contribuição que o Espiritismo está dando à humanidade é gigantesca. É a contribuição para o saneamento mental da humanidade. E poucos de nós estamos aproveitando. Aí ele diz mais, quanto mais se acentuem, aí a tarefa do médium, né? A questão do aperfeiçoamento pessoal. Quanto mais se acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se sutilizam os pensamentos do médium e, com isso, mais se aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço de acordo com as suas disposições individuais. Olha só, cada um de nós, então, é chamado ao quê? A aperfeiçoamento individual, seja ele moral, ético, seja ele cultural, todo tipo de aperfeiçoamento é bem-vindo. O Espírito da Verdade vai falar, Allan Kardec, na mensagem colocada no item 6 do capítulo 6, Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ele não fala, instruí-vos em Espiritismo, fala? Não. Ele fala, instruí-vos. Por quê, gente? Porque a busca da cultura, da inteligência, do conhecimento é fundamental. É fundamental. Por quê? Para que ele tenha condições de oferecer aos espíritos superiores, que têm muito mais cultura do que nós, mais condições de trabalho no campo da mediunidade. E no campo do amor nem se fale, né? Chico Xavier nos demonstrou esses dois campos de atividade durante 75 anos de sua vida, se dedicou de 1927, 8 de julho, a 2002, 30 de junho, à mediunidade com Jesus, Kardec, dando de si o que podia, em renúncia, em amor aos semelhantes, em fraternidade, em solidariedade, mas também se aperfeiçoando no campo da cultura. Não é? O que acontece? A partir daí, as percepções do médium vão se alargando. Por quê? O contato dele com os espíritos da vida maior vai se tornando mais efetivo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai revelar o caso da médium Dona Ambrosina. Alguém lembra desse caso? O que acontece? Ele chega lá e vê a Dona Ambrosina trabalhando. Só que na cabeça dela, o que ele visualiza? Ele visualiza um cone de luz. Um aparelho mesmo, viu, gente? Que foi colocado na cabeça da médium, Dona Ambrosina. E o guia espiritual dela, o Gabriel, está lá manipulando o aparelho. E ele fica espantado porque só ela na reunião tinha esse aparelho na cabeça. E ele pergunta, por que os outros médiuns não têm? E o mentor fala com ele, não, pelo seguinte, ela conquistou o direito de ter esta ligação direta com seu guia espiritual Gabriel, porque ela há mais de 20 anos sucessivos tem se dedicado com renúncia e amor à causa da fraternidade. Então, a partir de 20 anos, o médium tem direito a esse aparelhamento.
Então quem começar agora é uma boa época, porque daqui a 20 anos vocês já vão poder ter esse aparelho com vocês. Não é? 20 anos, gente, é pouco tempo. Né, Ioná? É pouco tempo. E que 20 anos passa depressa? Aí, outra coisa que o Chico costumava nos dizer, que o Centro Espírita também tem isso. Quando ele completa 50 anos de trabalho ininterrupto, ele ganha acesso a regiões mais altas da espiritualidade. 50 anos. Então, vamos trabalhar, né? Olha só. Mais se sutilizam os pensamentos do médium e, com isso, as suas percepções são aguçadas, né? Que se elevam, então, à maior demonstração de serviço de acordo com as suas disposições individuais. Agora, aqui tem vamos colocar aqui um problema dos críticos sistemáticos, né, que não conhecem esse processo todo, delicado e intrincado da mediunidade. Chega na reunião aquele espírito científico, né, de querer escarafunchar o que não conhece, devia primeiro conhecer esse fenômeno na sua integralidade, estudando o Livro dos Médiuns, estudando a obra inteira de André Luiz, para poder criticar com valor. Mas não, a pessoa chega, aquela cética materialista, chega para o médium e fala assim: me dá a carteira de identidade do espírito, o CPF, né? O green card, o número do green card dele, para ver se eu acredito ou não. Ora, não é por aí, não é? Não é por aí, por quê? Porque isso aí vai depender do mérito das pessoas, do médium e das pessoas envolvidas. E esse mérito só vem, como eu disse, depois de tempo, né? Depois de muitos anos de serviço. Terminando essa questão da passividade mediúnica, André Luiz diz assim: se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada, o médium no caso, né, mais intensamente específico, aparece o toque do artista. Olha só, então é depois de muita estrada, viu, gente, que o toque do artista, quem que é o artista aqui? O espírito do mentor espiritual, né? O mentor espiritual do médium, desculpa. É que vai aparecer o toque do artista. No caso da psicografia, o estilo do poeta ou do prosador que estará escrevendo através do médium, não é? Ou no caso da psicofonia, a voz do mentor espiritual de acordo com as características da sua personalidade e não de acordo com as características da personalidade do médium. Agora, isso se estabelece logo no início? Não, senhor. Se estabelece depois disso tudo que eu falei antes. Depois de muita estrada. Não é? Que é assim o toque do artista, o toque dos espíritos, a identificação, a identidade do espírito comunicante fica mais clara. Lembrando, eu já contei esse caso aqui no passado, conversando com Chico Xavier sobre o fenômeno anímico, que isso é outra palestra, não vamos entrar nisso hoje, mas só reforçando esse ponto. O animismo sempre vai ocorrer. Animismo é o quê? É o médium, as potencialidades do médium, anímicas, em termos de cultura, em termos de linguagem, em termos de sentimento, estarem ali influenciando a comunicação. E conversando sobre esse ponto com o Chico, ele vai me dizer assim, olha, na espiritualidade superior, eles consideram uma comunicação perfeita, presta atenção, perfeita, quando 10% é do médium, é animismo do médium, e 90% é o quê? É o toque do artista. É o espírito comunicante. Essa é a comunicação perfeita, quer dizer, nunca vai existir aquela comunicação que 100% é do espírito. Sempre vai ter a parcela do médium. Aí o Chico vai me dizer assim, olha, mas de ordinário o que acontece é que essa proporção fica aí no 60-40, não é? 60% dos espíritos, 40% do médium, até meio a meio é tolerável. Agora, quando inverte, aí começa a preocupar, né?
60% do médium e 40% do espírito, 70% do médium e 30% do espírito, 90% do médium, aí complicou. Só 10% do espírito começa a entrar no campo da mistificação. Né? Aí já não é nem animismo mais, aí é mistificação. É o sujeito sem vergonha mesmo. Médium sem vergonha, né? Que inventa mediunidade, que não tem, né? Inventa comunicação de espírito. Interessante é o seguinte, o médium sem vergonha, ou a médium, né? Não tem o gênero aí não. O sem vergonha, ele está sempre recebendo espírito superior, é ou não é? Uns até recebem Jesus, Maria de Nazaré, né? Chico Xavier, Emmanuel, e por aí vai. Ó, muito cuidado com isso, né? Vamos ser mais realistas, pé na terra, vamos trabalhar aqui com os mentores que nós conhecemos, né? Ficar dependendo desses grandes nomes da humanidade, não, porque aí complica. Nessa base, diz André Luiz, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos de consciência, as inspirações e as premonições. Então são todas essas mediunidades chamadas de efeitos intelectuais. Estão classificadas aí, né? A começar a psicografia em todas as suas modalidades, psicografia mecânica, que é mais rara, viu, gente? Aquela que o médium não participa mentalmente da comunicação, mas sim mecanicamente, o espírito se utiliza do braço e da mão para escrever. Essa comunicação é raríssima. A semimecânica, que une as duas coisas, a mente e a parte motora, e a mais comum, que é a mediunidade intuitiva, que é aquela que a mente do médium é utilizada e acionada para que ele escreva. Para vocês terem ideia, Chico Xavier tinha esta mediunidade intuitiva. 99,9% das psicografias dele foram assim, né? Isso ele mesmo nos disse. Outra mediunidade de efeitos intelectuais, chamadas antes por Allan Kardec como incorporação ou mediunidade da fala, e por André Luiz como psicofonia, muito utilizada nas reuniões de obsessão, de tratamento espiritual, não é? Tanto os médios que recebem os espíritos sofredores, que vão receber naturalmente pela fala os sofrimentos dos nossos irmãos domiciliados no além, quanto também aquelas dos médios esclarecedores dessa reunião, que geralmente vão receber a palavra ou no início ou no final da reunião do mentor espiritual da casa, né? Também em graus diversos as inspirações e as premonições. Premonição é o quê? É a mediunidade chamada por Allan Kardec de presciência, estudada por ele no capítulo 16 do livro A Gênese. Ele chama de a teoria da presciência. Ele vai estudando as comunicações dos espíritos que lhe deram isso, ele vai estudar e elaborar uma teoria sobre a mediunidade de premonição. Eu recomendo a todos esse estudo. E terminando aqui os nossos apontamentos, a gente vai entrar na questão da conjugação de ondas mentais, que é a coisa mais importante para a gente entender a respeito da mediunidade. André Luiz diz assim: vemos que a conjugação de ondas mentais surge em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece, nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam aquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins. Então, primeiro ponto é o quê? Olha aqui, novamente a prece.
Gente, sem prece, o médium e a mediunidade não vão a lugar nenhum, não é? Ou então vão lá para baixo, né? Sintonizar com as trevas e as sombras. Porque com o andar de cima é que não vai. A gente só sintoniza com o andar de cima através disso aqui, o reflexo condicionado da prece, onde, principalmente nas reuniões doutrinárias, por isso que a constância, a disciplina no horário, a permanência na reunião é importante, né? Nada de desculpismo. Hoje eu não posso, né? Eu tenho que levar meu menino na escola. Não tem outra pessoa para levar o menino na escola? Pelo amor de Deus, né? Claro que há casos raros, mas não podemos deixar que isso interfira no andamento das reuniões doutrinárias. Por quê? A reunião doutrinária, principalmente a reunião mediúnica, é um corpo. E um corpo que funciona com seus diversos membros. A cabeça, o coração, os braços fraternos e as pernas. Né? Os orientadores vão se utilizar dos médiuns esclarecedores que funcionam como a cabeça, que vai discernir sobre aquela reunião. Os médiuns de psicofonia que vão receber os espíritos sofredores funcionam como enfermeiros. Eles são o coração, eles são os braços da reunião. E os médiuns que acham que não têm mediunidade, que acham que na realidade tem, são os médiuns de sustentação da reunião, que são o quê? São as pernas. Sem eles também a reunião não funciona, porque é preciso o ectoplasma de todo mundo unido no reflexo condicionado da prece, na sintonia, na boa vontade, para que esse corpo todo funcione. Agora, se falta um braço um dia, falta a perna no outro dia, o coração não vai no outro dia seguinte, o corpo pode funcionar? Ou a cabeça, já pensou? A cabeça não vem? A reunião mula sem cabeça, né? Fica assim o samba da doidura completa, né? Não pode. Então, essa constância precisa ter a responsabilidade de todo mundo na reunião doutrinária, ou também, gente, não vamos achar que o médium está em serviço só naquele horário. Existem as experiências psíquicas que são dadas ao médium no culto do Evangelho no lar, na sua própria residência, no sono, no desdobramento do corpo físico, no contato com os espíritos, na clarividência, na clareaudiência, e assim sucessivamente, no que André Luiz chama aqui nas experiências psíquicas. A mente do passa a emitir oscilações vibracionais e essas oscilações vibracionais se entrosam da entidade comunicante, não é? Cabe-nos então reconhecer que, excetuados casos especiais em que o médium e a entidade espiritual se completam de modo perfeito, é o caso de Dona Ambrosina com Gabriel, né? É um caso especial, já tem 20 anos de mandato mediúnico, né? De tarefa, isso aí é um caso especial. Mas nós aqui de ordinário, que estamos abaixo aí desses 20 anos, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos assinalarão as manifestações até que a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada para mais aprimorada evidência do plano superior. Então é natural, né, gente, que nesse caso dos médiuns comuns, a expressão de linguagem, de sentimento, do modo de ser da comunicação seja mais próximo do modo de ser do próprio médium. Isso no aspecto físico, né, no aspecto da manifestação em si, não no aspecto do conteúdo. É a maneira de se comunicar. Vai ser mais próxima da maneira de se comunicar do médium. Agora, quanto mais o médium estudar, ele vai dando condições à espiritualidade para que essa comunicação se amplie. Olha só o que ele fala. Até que a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada
que esse contato siga mais adiante. E terminamos aqui o nosso estudo sobre os outros fenômenos, que aí já foge aos efeitos intelectuais. Que André Luiz diz assim: na mediunidade de efeitos intelectuais, nós temos a ideoplastia, que assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Então aqui ele está mostrando que nós devemos ter cuidado. A reunião tem que estar em absoluta sintonia dos presentes. Por quê? Principalmente no caso da psicografia, nas reuniões públicas, é comum isso, viu, gente? Porque ele está nos alertando aqui ao fenômeno da ideoplastia. Então vou dar um exemplo. A pessoa vai a uma reunião de psicografia e ela quer receber uma mensagem da mãe que morreu. E ela já vai com a ideia fixa. Eu quero, não, porque hoje eu quero que mamãe vai comunicar, porque eu sonhei com mamãe falava que ia escrever e hoje ela vai comunicar e eu quero que o médium receba. E ela já chega na reunião com essa predisposição mental. O que isso significa? Ela está ideoplasmando a mamãe dela. A mãe pode estar em outro plano espiritual, mas ela plasma a imagem, ela fica persistente, é uma verdadeira obsessora do médium de psicografia. Ela está caladinha ali na assistência, está caladinha, mas está mandando para o médium essa ordem, né? Que você receba mamãe, eu quero mamãe agora, esse lápis está recebendo mamãe, entendeu? Ela está fazendo o quê? Uma ideoplastia, a mamãe dela não está lá. Mas o que acontece? O médium menos experiente, menos tarimbado, ele está suscetível a essas influências. E ele vai receber a mamãe. Porque a onda foi tão forte, né? Agora, a mensagem foi real? Não. É a própria criatura que criou isso. Né? Em outras palavras, nós temos que ter muito cuidado também com a assistência das reuniões, que elas sejam esclarecidas, né? Elas não podem ir para a reunião já com ideias pré-concebidas ou pré-determinadas. Tem que entregar a Deus e a espiritualidade maior a realidade do fenômeno. E se não vier a mensagem, é porque não veio, não tinha condições, não tinha merecimento. Ou às vezes a mãe dela está perturbada no mundo espiritual. Se viesse falar alguma coisa, ia perturbar a criatura mais ainda. A grande realidade é essa. Né? E a gente quer uma notícia porque quer. O médium não tem a obrigação de dar notícia de ninguém. Ele não é correio, ele não é funcionário do Facebook, nem coisa alguma. Né? O médium está ali a serviço do Cristo. E no serviço do Cristo vai importar o quê? Primeiro, se é verdade o fenômeno, se é verdadeiro. Então ele tem que prestar atenção se o que ele está sentindo é verdadeiro. Segundo lugar, o segundo crivo é qual? Se é útil. Se aquela mensagem vai ser útil. Ou se o teor que aquela mensagem está indicando vai criar confusão naquela família. Então ele tem o segundo aí, barreira. E a última barreira deve ser o quê? Se ela é boa. Se é uma mensagem do bem, do amor, da fraternidade, né? Tem que passar por esse... O médium tem que ter essa percepção. Caso contrário, ele cai nessas armadilhas da ideoplastia dos outros, né? E aí, uma vez o Chico me contou um caso que a moça... E você sabe que ele via o mundo espiritual, né? E via também os perispíritos nossos, para nossa tristeza, né? Então, chegou uma moça diz ele, muito bonita,
muito calma, assim, uma voz muito baixa. E ela chegou para ele, pedindo a ele, ela tinha perdido o filho. Claro que ele se condoeu com a dor dela. E ela pedia por caridade que ele recebesse a mensagem do filho dela. Mas ela falava com uma voz muito baixa, muito educada, a senhora, uma moça jovem. Mas no mundo espiritual, eu, Chico, ouvi o perispírito dela gritando com ele. Você tem que receber o meu filho hoje. Olha só, a realidade da máscara do corpo não coincidia com a realidade espiritual daquela criatura, né? Então o médium às vezes fica sujeito a esses dramas, né? Como fazer? Entregar a Jesus e seja tudo pelo amor de Deus, né? Que seja tudo pelo amor de Deus, porque a nossa perspectiva revelada pelos Espíritos nos dão uma expansão da nossa consciência, como seres humanos, como espíritas, como médiuns. E graças a esse homem aqui que devemos essas informações maravilhosas. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.